Meu pai era deputado federal, o denista, e eu um violento denista. Inclusive participei daquele movimento de levar Demócrito. Aí em Pernambuco, naquele incidente que houve com o Etelvino Lins, que era muito, inclusive, muito amigo do papai, apesar de um ser depois de um do PSD, outro dele, mas foram colegas ao longo da juventude. Zé Américo de Almeida eleito governador da Paraíba em 50, eu fui ser secretário dele. E depois, papai no Rio, o doutor Zé Américo foi nomeado ministro de Getúlio, numa composição que se fez para compor o processo do presidente Getúlio. Eu fui para o Rio de Janeiro com o doutor Zé Américo. E comecei a ter minhas primeiras vinculações com PCDistas, por intermédio de Chateaubriand. Era Assis, muito chegado a muitos mineiros, etc. Me abriu essa perspectiva. Eu ia com muito cuidado. Mas lá para as tantas, houve o suicídio do presidente Vargas, e com o suicídio do presidente Vargas, o governador Juscelino Kubitschek indicou o presidente da CEMIG, Lucas Lopes, para ministro da Aviação. O presidente Café Filho convidou o doutor Zé Américo para continuar, ele não aceitou. Voltou e reassumiu o governo da Paraíba. E eu queria seguir meu destino. Estava no último ano de Direito e queria seguir meu destino. Mas Chateaubriand me forçou a ficar. Me forçou e criou um constrangimento porque pediu ao próprio governador de Minas, o governador Kubitschek, para que falasse com o Lucas Lopes, com quem eu tinha ligeiro contato. Porque eu do Ministério da Aviação, naquela época era Ministério da Aviação e Obras Públicas. Incluía o que é hoje o Ministério do Transporte, o Ministério de Minas e Energia, o Ministério das Comunicações, tudo era um ministério só. Aliás, até recentemente eu vi comentário no sentido de uma tendência ou de um pensamento de reagrupar esses agregados. E eu fui trabalhar com o Lucas Lopes. Com a maior preocupação que eu ia trabalhar com o PCDista. E a partir desse instante, eu comecei a ver que tudo que me ensinaram era um pouco diferente, que havia espírito público no PSD também. Que não era um monopólio udenista. E eu até atribuo muitos vícios de comportamento meu ao fato de minha formação udenista de origem. O Lucas Lopes me aproximou de uma determinada área com quem eu já tinha contato por via de Chateaubriand. O movimento militar vetando a candidatura do governador Kubitschek a presidente da República, o Lucas Lopes pede demissão. E eu então saio com ele. Nessa altura, eu gostei de Brasília. E Chateaubriand inventou de fazer meu casamento em Brasília. Iam fazer uma igrejinha lá, a igrejinha de Fátima, e correram e concluíram a igrejinha. No mesmo dia, concluíram o IP, que era a residência onde Israel iria morar, o doutor Israel. Concluiu-se o Palácio da Alvorada, concluiu-se o Brasília Palace, construiu-se a igrejinha. Pintaram o chão lá e fez-se um casamento. Casei em 58. Brasília já foi inaugurado 2 anos depois. A partir daí eu comecei a me aproximar do presidente, pessoalmente. Com a vitória do Jânio Quadros, do presidente Jânio Quadros, eu já, no início, posicionei-me aparentemente contra, a favor do presidente, etc., na defesa dele, lá no Correio Brasiliense, tudo que eu escrevi era nesse sentido. E nos aproximamos muito. E terminou a meu cargo, porque até então, quem comandava os interesses político-eleitorais em Brasília, não havia nada, havia inclusive um movimento muito contra, era Geraldo Carneiro, que tinha sido secretário particular dele. Com a eleição do presidente Jânio Quadros, Geraldo Carneiro foi para diretor do Banco do Brasil, se afastou um pouco do presidente. O comando do movimento JK-65 foi meu, eu comandava esse problema. E o presidente então pediu ao Jango
lá para as tantas, para me fazer prefeito de Brasília. O Jango recusou também pela minha posição diante do governo dele. Eu era crítico do governo do Jango. Vem a Revolução à frente, eu comandando o movimento JK-65. Veio o movimento de 64 pela frente, o presidente cassado. Não sei antes fazer aquele discurso do Senado, eu me considero responsável por ele, uma discussão grande com o doutor Rael. Eu fui avisado por Castelinho que o presidente iria ser cassado. E fui buscar ele no aeroporto, com Carlos Murilo e com Renato Azeredo. Viemos na frente do presidente, o motorista, eu e o presidente atrás, Dona Sara, Carlos Murilo e Renato Azeredo estavam juntos. E teve acesso à reunião só, fomos nós três, Carlos Murilo, Renato e eu, Dona Sara, doutor Rael, quer dizer, Amaro Peixoto, doutor Rael e Martins. E deu-se uma grande discussão entre eu e o doutor Rael. Eu até pedi a ele, doutor Rael, eu sou seu genro, eu tenho que lhe respeitar, o senhor não pode. Ele disse, Juscelino, você não pode acreditar nesse menino, não vou lhe caçar, você não pode deixar. Presidente, o senhor vai ser caçado. E o senhor não pode deixar de fazer esse discurso. Carlos Murilo me apoiou. De todos que estavam presentes nessa reunião, só eu e Carlos Murilo vivos hoje, né? Carlos Murilo me apoiou. Me apoiou, o presidente olhou, parou a conversa e disse, olha aqui, o Nebu está certo. Eu até trouxe o discurso já. Lá para as tantas, doutor Martins olhou e disse, o senhor não faz amanhã de manhã. Eu digo, amanhã o Auro não lhe dá a palavra, presidente. Ele então me mandou, a mim e a Carlos Murilo, à casa do senador Felipe Miller, comunicar ao Auro Bonandato que ele queria fazer o discurso. Nós fomos. Houve uma certa resistência por parte do senador Felipe Miller, mas não muito grande. E a coisa se resolveu, ele fez o discurso e foi embora. Vem a Solução Mineira, ele me diz, você vai ter um banco, Magalhães criou um banco lá, você vai para o Banco de Minas Gerais. Minas é o paixão, desde novinho. Vem a Solução Mineira, ele me diz, você vai ter um banco, Magalhães criou um banco lá, você vai para o Banco de Minas Gerais. Sai o Sebastião, entra o Israel, e a primeira coisa que o Sebastião coloca para o doutor Israel, pela circunstância de eu ser genro dele, ele não queria me nomear. Mas eu já tinha deixado, eu pedi demissão no Correio Brasiliense, eu me afastei do Correio Brasiliense, para vir para cá. Comecei a pensar nos problemas de Minas, estudar o problema de Minas. E vi que Minas precisava de uma reformulação profunda. Era um governo contra o qual existia muitas restrições, da parte do mundo militar. E eu terminei indo para o banco. Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, que tinha sido criado pelo governador Magalhães Pinto a partir de vetos, mas que não funcionava como um banco. Não funcionava como banco. Aquilo, quando o presidente disse Banco de Desenvolvimento, foi Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Porque a primeira, ele pediu ao Jango para me fazer presidente, o prefeito de Brasília. Ele me disse que eu seria prefeito de Brasília, na época não existia governador, ou presidente do BNDES, não era essa. Ele, presidente da República. Se ele viesse a ser presidente de 65. Com a cassação, ele me falou, Sebastião candidato, ele me falou, você vai ser BDMG. Mas não existia. Não existia. Era um escritório de estudos macroeconômicos, praticamente, fazendo alguns pequenos repassos. Mas era um escritório de altíssimo nível intelectual. De altíssimo nível intelectual. Talvez um dos melhores escritórios, um dos melhores centros de estudo macroeconômico do país à época. Eu já sabia alguma coisa que o Fernando Reis me falara. Então nós fizemos passar uma lei na Assembleia, a Assembleia aceitou, etc., transferindo o resultado da venda de todas as ações do Estado para o aumento de capital do BDMG. De empresas que o Estado não tivesse o controle, acionário todas.
e de empresas que o Estado tivesse controle acionário até 49%. Preservou-se apenas a CEMIG. Sem a lei dizer nada, mas preservou-se a CEMIG. E aí o banco cresceu. Isso começou a financiar o próprio desenvolvimento do Estado. E com a venda daquelas ações, cada vez o governador me pedia uma parcela. E nós financiávamos, por exemplo, Palácio das Artes, ele queria fazer, o banco financiou. Estação rodoviária, queria fazer, o banco financiou. Achava Mangabeira grande demais. Aquele palácio vinha praticamente até ali, perto da praça. Vinha quase ali, perto daquela Avenida Bandeirante, não é isso? E ele tinha até gado lá dentro, tinha vaca que tirava lá e etc. A empresa até gozava um pouco. Ele disse, eu vou fazer uma brasíliazinha aqui, etc. O banco financiou toda aquela obra lá em cima, das Mangabeiras. Eu resolvi fazer a fecundação no João Pinheiro. O Torreal não quis, porque era fim de governo, não aceitava. Lembro-me que um diretor meu do Rio de Janeiro, que era o Castelo Branco, chegou e me propôs. Então, bota o nome de João Pinheiro. Eu lembro que fui jantar com ele, fui jantar no Palácio, em Mangabeira, e me encontrei com o Dr. Réu. Cheguei atrasado. Ele estava tomando uma sopa. Ele disse, olha, eu resolvi fazer a fundação, já tem até nome, ele parou no meio. João Pinheiro. Aí ele chegou, continuou, disse, então tem que ser grande. Ela nasceu com um presidente e 3 vice-presidentes. Um vice-presidente para cuidar do setor tecnológico, um vice-presidente para cuidar do setor econômico e um vice-presidente para cuidar do setor administrativo. O administrativo ficou com Raimundo Nonato, o tecnológico ficou com Paulo Valadares, tá, e o setor econômico ficou com Marnel Stalin. Mas isso tudo foi modificado e depois Real Vargas, quando esteve na fundação, deu nova vida, ela de novo. Outra vez, ele desvinculou e criou o CETEC, que era um projeto que eu tenho aí, um projeto que foram montado ainda na administração do Dr. Réu, até o fim da administração do Dr. Réu. Nessa segunda parte do Hélio, eu fiquei com ele até o fim da administração, criamos aquela escola de governo. Eu tive pouco tempo na Fundação João Pinheiro, fizemos alguns trabalhos importantes. O mais importante de todos foi um que resultou no Sebrae atual. Nós queríamos tocar algumas empresas que estavam paradas, pequenas em Minas, e Marnel Stalin me deu a ideia de nós fazermos financiamento para pequenas empresas paralisadas aqui. E assim foi a minha vida nesse primeiro período. Fim do segundo governo do Hélio, eu me voltei para a imprensa. Comecei a escrever um pouco aqui, etc. E fui para a Fundação Assis Chateaubriand e fui eleito para o condomínio como conselheiro, membro do Conselho Consultivo. Depois, eleito presidente do Conselho Consultivo, cujo mandato termina no ano que entra. São 8 anos de mandato. O mandato de presidência do Conselho são 8 anos. Então faz 8 anos que eu estou 8 anos que eu estou na presidência do Conselho. Não sei o que será o futuro, se eu vou continuar na presidência ou não vou continuar na presidência. Certamente vou continuar no Conselho, né? E estou dedicado a isso. Hoje dando consultorias, escrevendo para o Estado de Minas, às vezes, com um jornal ou outro já associado, mas não me preocupo muito com isso. Quando um artigo é mais sério, o outro eu mando para ser publicado em outros jornais. Mas basicamente aqui para o Estado de Minas, sem interrupção, sábado, toda quarta-feira e todo domingo, que eu mandei verificar qual era o dia de bola tiragem, são esses dois. Então eu escrevo, e sempre preocupado com problemas de interesse público. Eu sou fundamentalmente um homem público, que ficou frustrado, porque eu tive bisavó deputado federal, avô deputado federal, pai deputado. Eu quebrei. E quebrei exatamente pelo fato de ter vindo para Minas Gerais. E aqui eu tive boa chance, porque lá para as tantas, eu cheguei a ser a pessoa com o maior número de cidadania em Minas. Mas o regime militar me desestimulou. Me desestimulou a fazer vida pública. E fiquei apenas como crítico.
O poder é a capacidade que se tem de fazer alguma coisa. E para o homem público, o poder é a capacidade que se tem de servir ao interesse comum. Só em Minas, portanto já há mais do problema de Chateaubriand, é que eu pude servir ao interesse comum. E servir. Não acho que o poder vale mais do que isso. Porque o poder no nível empresarial, ele é limitado e ele tem como objetivo ganho. Portanto, ele tem um grande conteúdo de egoísmo. É legítimo, porque é o próprio motor do processo de andamento, de crescimento empresarial. Eu acredito no mercado, mas não acho que ele seja Deus. Não aceito, não admito que se diga que o mercado seja Deus. O mercado é cheio de imperfeições. E não acho nada mais nobre do que a vida pública. Acho que a mídia é absolutamente fundamental em países como o nosso. Ela é indispensável para a democracia. E países como o nosso, já com a concepção odierna, ela é fundamental contra os arbítrios do poder. Nós estamos vendo muita coisa. A imprensa há 40 anos não diria o que a imprensa de hoje diz. Imprensas controladas por indivíduos pessoalmente amigos do poder. Muitas verdades estão aparecendo. Porque há essa consciência, por isso é disso, a imprensa brasileira, por meio do profissional, está amadurecendo. E os próprios titulares, diante dos próprios eles têm convicção disso. Eles têm convicção de que os seus companheiros precisam ter independência. Para que transmitam realmente a verdade e o seu jornal possa crescer. Ou melhor, tenham um compromisso com o fato. Esse é que é o processo, é a minha maneira de ver. A imprensa brasileira tem melhorado muito. Melhorado expressivamente. O grande desafio dos jornais de rádio e televisão é acompanhar. É o que eles tinham mesmo. Existe um desafio de comportamento. Que é, portanto, acompanhar a evolução, aprender o processo de evolução da cultura da humanidade. Mas para isso eles precisam ter um desafio de caráter tecnológico. O jornal tem que estar atento de que a mídia não é apenas ele, não é apenas a televisão. Novas mídias surgem e ele precisa subsistir. Subsistir porque é por via do jornal, do órgão escrito, que se transmite aquilo que se difunde e se atomiza nas comunicações orais. O jornal faz com que a gente se debruce na leitura, na análise, tome tempo na exegese e chegue a um juízo melhor. Porque cada vez mais eu espero que a opinião pública não se deixe levar por comentário, mas passe a processar o que houve. O que é um grande problema nosso. Nós no Brasil, aquele problema passado da imprensa, ninguém via. Ninguém processava o que a imprensa dizia. Hoje há muita gente processando. A autocensura sempre. No nível do próprio... Todo jornal tem que ter seu próprio código de censura. Eu sou absolutamente favorável à autocensura. No nível pessoal, todo mundo deve se autocensurar. Esse é um problema básico. O que eu não posso admitir é a censura do poder público. É a censura do poder econômico. Mas a censura que sai de sua própria convicção, de sua formação, de sua leitura de que a sociedade está precisando, absolutamente favorável. Então o profissional de imprensa deve fazer autocensura. O editor deve ter poder para censurar até certo ponto. Não que o indivíduo escreve. Mas estabelecer pauta se sabe como são as coisas. Eu respeito o mundo que se escreve. E se a pessoa assinou, tem que respeitar. Foi a maior inteligência que eu conheci
na vida. Entre todas as pessoas que convivi, em termos de formação intelectual, perfeita. Como lhe disse, com 22 anos, fez uma tese profunda daquela natureza. Sempre estudioso, com alto espírito público, apesar de demonstrar o contrário, sem preocupações com certos padrões rigorosos de contatos, de conduta pessoal, que hoje já se acha normal, em termos de mulheres, por exemplo, que eu agredia muito. Um homem que achava que o empresário devia contribuir. E como não havia iniciativa nesse sentido, contribuir para a melhoria social, como não havia ninguém, ele passou a fazer isso. E realmente passou de alguns limites, mas não ficou nada para ele. Ele não durou nada para ele. Ele chegou a doar o Diário Associado para os companheiros dele. Os mais de 1000 postos para a agricultura que ele deixou nesse país. Toda a campanha de aviação que ele fez no país. O maior museu que existe na América fora dos Estados Unidos, e um dos 15 maiores do mundo. A reação contra a pessoa de Chateaubriand chegou a tal ponto que se disse que o Bardi fez o museu. O Bardi foi um simples empregado, contratado. Se fosse o Bardi, era um outro. Quem fez tudo aquilo foi ele. E chega-se lá a ver o quê? Ver um Giotto, ver-se Tiziano, ver-se Goya, ver-se Velázquez, ver-se tudo. Fazer aquilo, ele fez com recurso do terceiro, mas sempre os diários associados dando espaço. Ninguém sabe disso. Então foi um homem muito combatido, não se viu Chateaubriand sob esse ângulo. Sobre o problema de ética, considerando-se a época em que ele viveu e a formação dele, é até possível que ele tenha deslizado alguma coisa. É possível, não, eu localizo alguns pontos antiéticos dele, mas não numa visão de hoje. Não numa visão de hoje. E porque ele foi realmente um lutador violentérrimo pela causa dos próprios diários associados. Ele participou de todos os movimentos brasileiros, atuava em função do interesse do Brasil. Acho que ele foi muito injustiçado aí. Ele teve pecado como todo mundo teve. Até Deus criou anjos e demônios. Então eu não posso dizer que ele não cometeu vários pecados. Mas é um dos homens mais injustiçados da história do Brasil. E para mim o mais inteligente que eu conheci. Ele foi monarca em termos. Chateaubriand dava muita autonomia aos seus dirigentes de jornais. Chateaubriand não interferia muito com o que os outros escreviam, não. Chateaubriand permitia que... Mesmo aqui no estado de Minas, o pessoal escrevia à vontade, como queria. Vez por outra que ele entrava em alguma coisa. Ele não participava muito. Chateaubriand não fazia censuras que muitos fazem hoje, não. Ele parecia monarca diante dos outros. Agora, ele era muito difícil como patrão. Foi por isso que eu nunca trabalhei com ele. Só quando ele foi doente eu fui trabalhar. Era uma convivência absolutamente difícil. Como amigo eu era o melhor de todos. Como patrão era dificílimo. Então, como eu tinha um temperamento bem parecido com o dele, eu nunca quis estar próximo. O problema era só isso, mas altíssimo espírito público. Quando eu digo parecido com ele, não quero dizer que eu tenha os níveis que ele teve. Mas acho que Chateaubriand é o mais injustiçado dos brasileiros que eu conheci e o mais capaz dos brasileiros que eu conheci. Porque é difícil um segmento de atividade intelectual que ele não tivesse um conhecimento razoável, que eu não lesse, se eu não acompanhasse. Juscelino, por várias razões. Primeiro, retomou, ou melhor, animou um processo de desenvolvimento com caráter, ainda com presença de fora, com caráter autônomo. Tonificou o espírito democrático. Nem considerou o problema de sair, já dizendo que todo mundo sabendo que ele gostava da presidência, ele disse, mas só depois que eu saí. Um tolerante. Veja o que aconteceu com ele no começo do governo
com Aragaça, Jacaracanga, etc. Um forte enfrentou todos os tipos de veto. Mas um homem que redimiu o país, se não digo redimiu, ele retemperou as forças nacionais para um passo econômico importante, com visão globalizada. Veja o problema da Aliança para o Progresso, que obrigou o Kennedy a fazer. Veja a Operação Pan-Americana, que obrigou o Kennedy a fazer a Aliança para o Progresso. Veja as vitórias do Chile no setor rodoviário. Veja as vitórias do Chile que montou a indústria naval nesse país. Não existia. O Brasil tivera, no tempo do Império. Veja o Chile que criou a indústria automobilística no Brasil. Veja o Chile que criou Brasília, o que é Brasília. Brasília é o Mato Grosso do Sul. Brasília é a interiorização da economia nacional. Juscelino ofereceu ao Brasil uma visão que até os seus algozes depois passaram a homenagear. E tudo dentro de um quadro democrático. O presidente Getúlio foi um grande presidente, mas dentro de outro quadro. Nenhum brasileiro fez diplomacia como o presidente Fernando Henrique Cardoso. Nenhum presidente fez democracia. Em termos internacionais, eu não tenho dúvida, ele é. Por isso que eu considero um patriota, apesar dos equívocos, eu não sei justificar isso. Parece que ele tem a vaidade dele é tão grande que ele parece temeroso de perder esse nome lá fora se tomar algumas atitudes que ele precisa tomar aqui dentro do Brasil. O presidente é um homem eleito pelo povo, só quem pode ter é o povo. Eu sou contra até a justiça caçar mandato. Sou a favor de um recall, de uma votação para tirar mandato, como existe nos Estados membros americanos, como existe em alguns cantões suíços, nos cantões suíços. Eu sou contra caçar-se mandato, se não pelo próprio. O povo caçasse o mandato do povo. O Congresso caçar muito bem, porque o Congresso representa o povo. E nós temos, hoje, um dos monarcas mais fortes da história republicana brasileira. Porque ele até legisla. Monarca que ainda comprometido com a liberdade, tem um grande compromisso com a liberdade, o presidente Fernando Henrique tem um grande compromisso com a liberdade, não tem com a democracia. Não se pense que democracia é liberdade. Liberdade é um passo, é o primeiro insumo da democracia, mas a democracia é self-government, é autogoverno, é a população dizendo o que quer. E nesse sentido eu não vejo uma contribuição maior da empresa brasileira ainda hoje. Desviamos para a faixa econômica, temos aceitado o que o governo diz, foi aceito um ou outro discurso, no sentido de que tudo estava bem, verificamos que não era verdade. O prejuízo desse país nos últimos 4 anos, 5 anos, foi expressivo, e as potencialidades do Brasil são enormes, mas o que me toca mais nesse sentido é o fato de nós estarmos perdendo posição relativa no mundo globalizado, que eu acho que virá, de qualquer maneira, por força do avanço tecnológico, mas não por força de razões de ordem econômica. É no contato imediato, é na capacidade de comunicação imediata, por força do processo de evolução tecnológica. Eu admito a dívida externa, ela é essencial, já respondo de outro jeito, para que se faça um processo de desenvolvimento, mas dentro de um quadro tolerável, que a dívida possa ser administrada e que nós tenhamos condições, inclusive, de responder pelos nossos compromissos. Mas considerando-se o fato de nós temos contas de transações correntes profundamente negativas, um balanço de pagamento também negativo, como é que nós vamos pagar? A tendência é aumentar a dívida externa. E dependência. Vem a privatização, que poderia servir, inclusive, para amanhã nos suprir de recursos com novas exportações, que é um instrumento que o Brasil precisa de hoje, para pagar seus compromissos. Nós entregamos serviços. O que é que um Carrefour dá em termos de divisa ao Brasil? Nem um tostão. No entanto, os seus titulares mandam por ano para fora
lucros onerando o balanço de pagamento. O que é que o setor de telefonia e o setor elétrico gera de divisa para o país? Privatizamos isso tudo. Trouxeram o dinheiro e algumas até pagas com recursos nacionais. E mais do que isso, com ágios compensados com estímulos fiscais. Para quê? Eu sou absolutamente contra a privatização de todas as empresas que venham amanhã onerar a dívida externa. Ou melhor, dificultar nós resolvemos o problema de dívida externa. Pela incapacidade nossa, ou pela dificuldade que nós venhamos a ter de vencer as remessas correspondentes a lucros. Primeiro, mudar o sistema do governo. Eu não posso admitir, só nos Estados Unidos o presidencialismo funcionou. Que funcionou por uma questão de ódio cultural, de ódio culturológica, de ódio cultural. E porque eles tinham, de fato, uma federação. Porque o presidencialismo não nasceu nos Estados Unidos, mas na Inglaterra. Os ingleses evoluíram. E nós não evoluímos. Então, o que é que nós temos hoje? Nós temos um processo monárquico, que nasceu com a revolução, chamada Revolução Gloriosa Inglesa, quando pela primeira vez foi declarada a soberania popular. Por um acordo, deu-se a Guilherme de Orange para assumir o trono inglês, a chefia do executivo. O executivo unipessoal é absolutamente antidemocrático. Então, enquanto nós tivermos o executivo unipessoal, sem responsabilidade política, além do mais, sem responsabilidade política. Não tem responsabilidade política, faz errado, fica e acabou. Só se cometer crime. Mesmo contra a vontade da população. O grande problema nosso é fazer uma reformulação política. A grande reforma que o Brasil precisa é política. E a reforma política não pode ficar nessa maquiagem que propõe aí. Conveniências de uns e ignorância de outros, defende. Nós precisamos fazer uma reforma política profunda. Um parlamento moderno, que surgiu ainda nesse nosso século, está sendo copiado de todo canto. O indivíduo para ser primeiro-ministro de qualquer lugar, meu caro, tem que ser líder de um partido. Em primeiro lugar. Não tem nada a ver com o parlamento. Líder de um partido. Ele é líder do partido, feito partido, vai para as urnas. Se o partido faz um plano eleitoral, ele é o primeiro-ministro. Contra a vontade do Congresso, ele é chefe do Congresso. Ele é chefe do partido, chefe do Congresso, chefe do Executivo. Porque o povo quis assim. E a história é que o Congresso vai escolher o primeiro-ministro. Nós sabemos que é o primeiro-ministro da Inglaterra e da Alemanha, de tarde, antes da reunião do parlamento na inglês. A opinião pública não participa. Nós não participamos, o sistema de governo nosso é monárquico, como eu estou lhe dizendo. E, além disso, as cúpulas partidárias nossas é que mandam. No Brasil se pensa em fazer fidelidade partidária no presidencialismo. Já imaginou o que é isso? Que loucura! 3 homens que comandam 3 partidos maiores para o presidente da República, porque o presidencialismo é um sistema de governo que permite 2 vontades conflitantes convivendo. Pode parar o país. Se a maioria do Congresso for contra o presidente da República, como é que fica? Para! O que é que salvou o Brasil até hoje? O que é que salvou o Brasil até hoje? A válvula da adesão. É um negócio meio imoral para a gente olhar. Mas foi a válvula da adesão. Senão muitos presidentes não governariam. Fernando Henrique Cardoso mesmo não governaria. Isso está no governo, no sistema do governo nosso. Mas ninguém estuda isso, ninguém analisa isso, ninguém quer ver isso. A adesão é absolutamente fundamental dentro do presidencialismo, porque o presidencialismo não existe. Veja os Estados Unidos, não tem partido forte nenhum. Partido só existe para organizar campanhas eleitorais, etc. Depois o presidente dirige sozinho.